Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nesse culto de doutrina, meus irmãos, nesse estudo, a gente vem meditando no Catecismo Breve, as perguntas do Catecismo Breve, e eu gostaria de dar continuidade com os irmãos. Dessa feita, nós meditaremos na pergunta de número 22. A pergunta de número 22. Como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem. Mas antes vamos orar, vamos ter um tempo de oração ao Senhor, pedindo entendimento da sua palavra, da sua doutrina, e também orar pela vida da nossa igreja, pelos nossos irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, o Senhor tem nos dado a bênção, Pai, de voltar de maneira gradativa os cultos presenciais. O Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos reunidos no templo e em comunhão podemos adorar o Senhor, Pai, no culto solene. Obrigado por tão grande bênção, Pai. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as orações do teu povo, da tua igreja, que clama ao Senhor, que deseja ardentemente no coração estar adorando ao Senhor juntos, em comunhão, ó Pai. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, diz o salmista. Ó Senhor, nos abençoe, Pai, mais uma vez e nos ajude a compreender a tua palavra. Nos ajude a compreender, ó Deus, esse culto de doutrina, esse estudo, Pai, de doutrina, no Catecismo Breve, que tanto nos tem edificado, Pai, nos dado crescimento na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda aqueles que estão passando por dificuldades, ajuda os nossos irmãos que têm perdido o sono, com preocupações, com anseios, que têm ficado depressivos até, ó Pai, com toda essa situação, e a tristeza tem tomado conta do seu coração. Ó Deus, livra-os, Pai, desse sentimento de tristeza profunda e enche o coração desses irmãos de alegria, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver sempre alegre em Ti, ó Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então, estamos meditando no Catecismo Breve, como dito anteriormente, e da última feita nós meditamos na pergunta 21. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Quem é o Redentor? A gente viu lá a ideia do pecado, da miséria, o estado em que o homem foi colocado, e depois nós vimos que há esperança para esse homem, que há uma saída, que há uma porta, que há um Redentor dos eleitos de Deus. E nós meditamos exatamente sobre isso. Quem é esse Redentor? E nós vimos a resposta do Catecismo, apenas revisando, diz: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Então nós pensamos aí um pouco sobre essa pergunta e a resposta do Catecismo. A pergunta 22, irmãos, é como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem. Como ele fez isso? Vamos ver a resposta do Catecismo. Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. Vejam que bênção, meus irmãos, essa doutrina da palavra do Senhor, das Escrituras, que emana das Escrituras. Cristo, o Filho de Deus, veja, ele é divino, ele fez-se homem, ele assume agora a natureza humana. De que maneira? Tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional. Então ele não era
como na história da igreja, eu falei na pergunta anterior, que teve muitos debates quanto a essa ideia dessa dupla natureza de Cristo, de ele ser homem, de ele ser Deus, e como entender isso, né? E toda essa questão. E havia um grupo de pessoas que seguiam a ideia de que Cristo era como uma alma, apenas eles acreditavam mais nessa ideia do ser divino, desprezavam que Cristo teria um corpo natural, humano, um corpo que padecia dores, fraquezas, no sentido de que ele precisava descansar, ele precisava se alimentar, precisava comer, ele precisava preservar o seu corpo para que ele tivesse vigor, né? Então, a ideia, irmãos, é que ele fez-se homem tomando um verdadeiro corpo. Então, veja, ao contrário do que alguns pensavam, mais ligados a essa ideia da divindade, não, Cristo também, veja, quando ele toma um corpo, ele assume a natureza humana, ele de fato, ele passa fome, ele sente fome, ele precisa descansar, as escrituras falam que ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele sente também todas essas necessidades que um homem pode sentir. Ele tem as necessidades de um corpo humano, normal. Ele precisa comer, ele precisa descansar, ele precisa fazer todas essas coisas. E uma alma racional. Ele também, então, possuía essa ideia do homem com a sua consciência, com o seu intelecto, com a sua razão, de seu discernimento, de fazer as coisas. Então, Cristo, ele faz-se homem, ele assume tudo isso. Ele assume, de fato, essa natureza humana, a nossa semelhança. Mas nós vamos ver um detalhe no final, ele diz, mas sem pecado. A nossa semelhança, mas sem pecado. Então, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela. Então, de fato, veja que essa doutrina emana das Escrituras, obviamente, nós vamos ver textos que falam sobre isso, mas que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Veja, ele nasceu lá do ventre da Virgem Maria, nasceu dela, veja, de uma humana, né, um ser humano, uma mulher natural. Ela não era divina, não havia nada de divindade em Maria, ao contrário do que outros pensam, né? Geralmente o catolicismo romano segue essa linha de olha para Maria como ela é a mãe de Deus, de fato, ela concebeu Jesus Cristo, mas ela não era especial por causa disso, como se ela fosse divina, ela é a mãe de Deus, ela é um ser divino, ela é Deus, a gente ora a ela e ela intercede. Não, irmãos, não há nada disso nas Escrituras. Ela apenas foi um instrumento nas mãos de Deus. Ela foi um vaso escolhido por Deus para onde nasceria o Redentor do ventre dela. Mas ela era uma pessoa como outra qualquer. Não havia nada de melhor nela que a distinguisse dos outros seres humanos, de outras mulheres. Mas isso foi graça de Deus, foi um privilégio que Deus deu a ela de conceber o Messias, o Redentor, aquele que viria em nosso favor e morreria pelos nossos pecados. Então, ela era virgem, de fato, as Escrituras falam disso, ela não havia coabitado, né, com José, aquele que ela estava prometido para casamento. Ela foi, então, o Redentor, então, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Foi obra de Deus. Veja que o nascimento de Cristo, apesar de nascer de uma mera mulher, Maria, uma mulher como outra qualquer, mas ele não foi concebido de uma maneira qualquer, mas de uma maneira toda especial, porque foi o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus gerando lá o Redentor no ventre da Virgem Maria. Veja que há algo distinto, há algo de especial nesse nascimento de Cristo, nessa concepção. Não foi de uma relação normal num casamento,
mas foi obra pelo poder do Espírito Santo. Então vejamos, irmãos, vejamos alguns textos bíblicos. Primeiro, João 1,14. Se você observar comigo, João capítulo 1, você vai ver que João capítulo 1 vai tratando exatamente da encarnação do Verbo, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vimos sobre esse texto falando lá de Cristo, né? O Verbo, a palavra que estava lá na eternidade com Deus e era Deus. Então no verso 14, aqui o verso 14 vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja, está falando exatamente como, veja uma pergunta do catecismo, como Cristo, Filho de Deus, ele se fez homem. O Filho de Deus, o Verbo, e era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Está narrando aqui a vida de Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Vimos quão glorioso é o Filho de Deus, o Redentor, a palavra viva, aquele que veio anunciar o reino de Deus aqui nesse mundo. Próximo texto, irmãos, então, Hebreus 2,14. Vá lá no finalzinho da sua Bíblia comigo, Hebreus 2,14. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, visto que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, ele se fez carne, ele se fez homem, carne e sangue, ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está falando de Cristo. Pela sua morte, ele matou a morte, ele destruiu a morte. Tem um livro de John Owen, se não me engano, fala exatamente sobre isso, que ele, pela sua morte, matou a morte, ele destruiu a morte. A morte foi tragada, ela foi destruída, ele venceu na cruz do Calvário. Então, Mateus 26, 38, irmãos, mais um texto para meditarmos, Mateus 26, 38, diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja, está falando de Jesus naquele episódio do Getsêmani, quando ele ora, quando ele soa sangue, né? E ele ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É desse contexto que ele está tratando. Ele vai dizer, a minha alma, Jesus Cristo dizendo, está profundamente triste até a morte. E ele fala, vigiai comigo, ficai aqui. Veja, como um homem, ele se entristece, irmãos. Ele se entristece, porque ele, de fato, ele se fez homem. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece, ele chora, assim como eu e você. Então, Lucas 2,52, veja mais um texto comigo, avança um pouco. Os Evangelhos, Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui está falando da vida dele, do menino Jesus, do seu crescimento. Ele nasceu na manjedoura, ele cresceu numa carpintaria, ele cresceu como uma criança normal, como eu e você. Ele foi gerado de maneira especial, nós vimos, pelo Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem Maria, mas o seu crescimento se deu de maneira natural, como qualquer criança, como qualquer adolescente, como qualquer jovem, até atingir a sua idade de maturidade, até atingir a sua idade em que ele começaria
o seu ministério público, por volta lá dos seus 33 anos. Mas ele viveu como um homem natural. Então vejam, irmãos, Lucas 1,31, se você voltar um pouco, Lucas 1,31, diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse texto está falando exatamente do nascimento de Jesus, quando há aquela ideia lá dos anjos, e o anjo lhe disse no verso 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus, o Messias, o Redentor, aquele tão esperado, o desejado das nações, aquele que viria em nosso favor. Ela conceberia a Jesus Cristo. Gálatas 4:4, irmãos, veja comigo, texto de Gálatas 4:4. Vamos lá para as epístolas, um pouco mais adiante. Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja o apóstolo Paulo instruindo esses irmãos aos Gálatas quanto exatamente à vinda dele, da nossa filiação com Cristo. Veja, vindo a plenitude do tempo, aquele tempo determinado por Deus. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, diz o texto. Ele se encarnou, veja, ele nasceu de mulher, nós vimos em Lucas, ele nasceu da Virgem Maria, ela conceberia. Então, nascido sob a lei, ou seja, ele passaria pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele nasceu sob a lei, ele se fez homem para que ele cumprisse o pacto que Adão não conseguiu cumprir. Ele é o substituto perfeito de Adão. Ele é o substituto que nos representa a humanidade. É por isso que ele nasceu sob a lei, nasceu como homem e sob a lei, para que ele viesse e cumprisse a lei no meu e no seu lugar, e nos garantisse a bênção do pacto, a salvação. Então vejam, irmãos, o último texto, Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Último texto para nós vermos. Hebreus 4:15 diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, diz o texto sagrado. Veja, ele veio como homem, ele nasceu sob a lei, e ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós só padecemos nesse mundo, sofremos tentações, sentimos fome, sede, perigo, passamos pela espada, por todas as coisas nesse mundo. Ele também passou e ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe as nossas fraquezas, não apenas porque ele é Deus, mas porque ele passou por tudo, todas as nossas aflições. Mas tem uma diferença: sem pecado. Ele passou e sofreu por tudo que nós podemos passar nessa vida, mas ele foi perfeito. Ele não pecou. Ele é santo, ele é Deus, ele é divino, e ele permaneceu fiel até o seu consumir a sua obra na cruz do Calvário e ascender aos céus, ficar à destra de Deus Pai, intercedendo pela mim e pela sua vida. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença bendita, todos os dias de nossas vidas, Pai, que nos acompanha, zela pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Obrigado, Pai, por se fazer homem, por habitar entre nós e por cumprir esse pacto que Adão não conseguiu cumprir em nosso lugar, Pai, e por nos garantir a salvação eterna. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.